Hoje, em Menorá na TV, o entrevistado é Ronaldo Gonlevski. Ele participou de uma live do projeto Marajó Sefardi, isso mesmo, os Sefaradim, descendentes dos judeus da Península Ibérica, da Ilha do Marajó, comandado por Iria Chopron e Anne Benchimol, lá do norte do Brasil. Ronaldo esteve lá, produziu um vídeo, são mais de 80 horas de gravações, e as moças, que são historiadoras da região, que o ajudaram, querem saber o que ele conseguiu encontrar lá. Não perca, esse programa é muito legal e temos partes dos filmes aqui. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. O Marajó, ele era, de certa forma, esquecido. A sua história judaico-marroquina era esquecido pelo resto do Brasil. Nós estamos no cemitério judaico de Gurupá. Gurupá, ilha de Marajó. Vastíssima. Aqui existem 29 túmulos. É um cemitério judaico exclusivo para judeus. Contribuição do povo judeu na Amazônia. Você sabe a origem da tua família Benayon? Você conhece alguma história que alguém te contou? Alguém me contou que a minha família, no caso, Benayon, é um caso judaico e tal, essas coisas. Mas durante minha infância foi assim muito sofrido a gente saber aquelas histórias de campos de concentração, aqueles filmes que tanto a gente vê, né? Ela era quilombola, mulher do Jaime Benayon, que era judeu. Encontrar judeus nessa região do norte do Brasil. Aqui nós temos o Samuel Ben Talila, uma criança que não viveu mais do que poucos meses. Uma criança judia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live depois das férias do Marajó Sefardi, em parceria com o Comitê Israelita do Amazonas, o CIAN, o Centro Israelita do Pará, o Museu Judaico do Rio de Janeiro e a Metrópole FM. Bom, como vocês viram, hoje o tema é os judeus, o documentário do jornalista Ronaldo Gonlevski, os judeus marroquinos na ilha de Marajó e Xingu, que vai estrear amanhã. Então, nós temos o jornalista aqui conosco para falar desse documentário. E, claro, nossa colaboradora de sempre, Anne Benchimol, vice-presidente do Comitê Israelita do Amazonas e pesquisadora há anos, não é, Anne, da presença judaica na Amazônia. Bem-vinda, Anne Benchimol. E percebi agora que o Ronaldo está tendo problema de conexão, saiu, mas já está voltando. Boa noite, Anne. Boa noite, Iria. Como sempre, um prazer estarmos dividindo a mesma sala e com um tema tão interessante que vai ser esse, sobre o Marajó, sobre o seu Marajó. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Iria, novamente. Boa noite. Como eu estava dizendo, é uma satisfação para nós termos você apresentando as surpresas do Marajó. Então, é um canal do Marajó Sefardi e você apresentando as surpresas. Mas eu já vou iniciar com uma pergunta para você e você fique livre para discorrer como você achar que cabe. Então, nós sabemos que toda vez que a gente fala em judaísmo do norte, é sempre uma surpresa para todos. O sul, o sudeste, o próprio nordeste, o centro-oeste, todo mundo fica, mas como? Tem judeus no norte? Como é que funciona isso? E mais ainda surpreendente é quando a gente fala em judaísmo em Marajó. Então, nós gostaríamos de saber quais surpresas que você se deparou, o que foi que lhe chamou a atenção, o que é que você está falando para o seu público desses momentos tão interessantes na visita ao Marajó. Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo para vocês todos. Quero dizer que foi uma enorme alegria
poder passar 20 dias na ilha de Marajó, verificando aquilo que eu fui verificar, que é a história dos judeus marroquinos na região. E quero dizer que eu só consegui fazer esse trabalho porque eu conheci a Iris Chocron através de uma live que ela fez, ela me deu a honra de fazer comigo, na época da pandemia mais grave. E ela me mostrou um aspecto da história do Brasil que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, a falha é minha, porque a ignorância ela vive no coração e na mente do ignorante, e ignorante é aquele que ignora, e no caso eu ignorava essa situação. E a Iria, conversando comigo, ela me convenceu de que era importante fazer o trabalho que eu faço pelo mundo afora. Vocês sabem que eu já visitei mais de 70 países nos últimos 22 anos, registrando a vida judaica no século XXI em toda a Terra, todo o planeta. Chegar à Ilha de Marajó foi uma coisa fantástica. E eu vou dizer a vocês que isso tem muito pouco a ver com história judaica e tem tudo a ver com história do Brasil. História do Brasil que é escondida pelos radicais da Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem nenhum interesse que a história do Brasil seja contada de verdade. Eu quero dizer para você que está me assistindo e para vocês que estão conversando comigo, que o Brasil é um país de judeus. Qualquer coisa diferente disso é mentira, é conversa fiada. Eu, antes de entrar na história de Marajó, eu vou falar um pouquinho para vocês da Nigéria e também de Portugal. Os portugueses que chegaram aqui eram, na sua esmagadora maioria, judeus, ainda que não soubessem. Porque se a gente entrar pela linha do Einstein, que vocês sabem muito bem quem foi, o tempo não existe. Se você faz o DNA de um Cardoso, de um Pereira, de um Fonseca, de um Coelho, você vai encontrar a raiz judaica dos caras. Então, se o tempo não existe para o Einstein, para mim também não existe. E aquele que acha que o tempo existe, azar o dele. O problema é dele. Então, se o tempo não existe, e eu faço o DNA do português que chegou aqui, através do bisneto dele, ou do tataraneto, ou do cara que vive aqui ao meu lado hoje no Rio de Janeiro, e o DNA dele é judaico, para mim o problema está resolvido. E é aquela história que aquela nossa querida paulistana, inteligentíssima, que faleceu, Anita Novinsky, ela começou a contar essa história que a igreja não permitia que saísse para fora, que escondia. Então eu falei dos portugueses, agora eu vou falar para vocês dos nigerianos. Quem foram os nigerianos que chegaram no Brasil? A esmagadora maioria dos escravos eram todos Ibo. Se vocês não sabem o que é isso, procurem o meu documentário feito na Nigéria, que é outra coisa espetacular. Quem são os Ibo? São os judeus nigerianos que deixaram o Oriente Médio há 2.600 anos passados e acabaram na Nigéria. Foram escravizados e trazidos para o Brasil. Então, o Brasil é judaico de portugueses, é judaico de negros e é judaico no Norte e Nordeste, não só dos judeus marroquinos, mas também dos judeus holandeses, dos judeus franceses e por aí afora. E nós temos que ter peito, nós temos que ter coragem, nós temos que ter desprendimento para botar essa história para fora. E aí eu agradeço de novo a Iria, porque eu consegui juntar os pedacinhos desse quebra-cabeças e ficou um negócio maluco, porque a história do Brasil contada é tudo conversa fiada, é tudo mentira. A história verdadeira do Brasil não é contada, porque muitos radicais da igreja não deixam. Eu costumava, de forma equivocada, meter o cacete na igreja direto, mas não é a igreja só, são alguns da igreja, e que em determinados momentos da história tiveram condição de mando. E como a história é contada pelos vitoriosos e não pelos derrotados, e os judeus sobre os quais eu falei aqui
Aqueles que vieram de Portugal vieram fugidos, os que vieram da Nigéria vieram escravizados, e os marroquinos vieram porque não tinham o que comer lá no Marrocos e vieram para cá para fazer a história deles. Então, dentro desse aspecto, os derrotados não sabiam contar essa história, não podiam contar essa história e não tinham capacidade de força física, política, estrutural, financeira, para poder contar a verdadeira história do Brasil. E a história do Brasil é judaica. Agora eu vou entrar no que você me perguntou, minha querida Anne. Eu fiquei impressionado, antes de falar da questão judaica, que é importantíssima para nós judeus e para nós brasileiros, eu quero falar da ilha de Marajó. Eu quero falar um pouquinho do Brasil. Eu quero falar do país mais rico do mundo, do país que tem tudo, do país que tem água, que tem pescados, que tem plantações de tudo que vocês podem imaginar, que tem criação de gado, que tem madeira, que tem ouro, que tem manganês, que tem o que vocês bem entenderem, o que se plantando nesse nosso país, tudo dá. Eu fiquei impressionado com o que eu vi na ilha de Marajó. Muita água, muita riqueza, muita mata preservada. Esse negócio que a Amazônia está sendo destruída, isso é uma conversa fiada para boi dormir. E essas ONGs internacionais têm que ir todas para o diabo que as carregue, porque elas querem roubar o Brasil e nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu vou falar um pouquinho dos judeus marroquinos que chegaram de 150 anos até hoje na ilha de Marajó. Chegaram no norte do Brasil, chegaram no Pará, vieram do Marrocos em busca de trabalho, em busca de desenvolvimento na sua vida pessoal, em busca de desenvolvimento familiar, em busca do que a gente pode chamar de oxigenação no pulmão, no coração, na mente, para que eles pudessem ter uma vida mais digna, uma vida melhor, uma vida sem perseguição, uma vida sem o encontro com uma cultura que os perseguisse e uma vida que pudesse desabrochar e se transformar numa vida que desse frutos. E são esses judeus que eu não pude encontrar, porque todos eles já faleceram, mas eu encontrei os túmulos deles com inscrições em hebraico, que vocês viram aqui nesse pequeno clipe, e eu encontrei os descendentes deles, que ouviram falar que tem um avô, um bisavô, um tataravô judeu, mas que não tem a menor ideia do que eles são objetivamente na origem, porque a cultura deles é um pouco menor do que necessário para que eles pudessem entender essa história. Mas uma coisa curiosa, Anne, que eu percebi, e que eu fiquei muito feliz, foi que eles têm prazer quando vem alguém de fora e que bate no peito que ser judeu não é ruim. Ao contrário, ser judeu é legal. Como qualquer outra coisa. Como ser Flamengo, como ser brasileiro, como ser paraense, como ser amazonense, como ser xinguano, eu não sei se é assim que se fala, ou xinguense. É isso. Nós somos judeus. Tem gente que fala assim, eu me orgulho de ser judeu. Eu não tenho orgulho nenhum de ser judeu. Eu sou judeu e ponto final. Não tem que dar satisfação a ninguém. E esses camaradas, eles têm que começar a escutar, assim como eu fui lá, ouvi e também falei, que eles são todos oriundos de famílias judaicas que se casaram, homens judeus que se casaram com mulheres eventualmente não judias, alguns se casaram com mulheres judias, e que todos eles têm no seu DNA uma boa pitada de sangue judaico oriundo do Oriente Médio. Estamos aqui para lhe escutar, para saber as curiosidades que foram encontradas, as belezas que foram encontradas. Quando a sua saída do Rio de Janeiro ao encontro do Marajó, qual era a idealização inicial? Quais eram os desejos? O que se buscava? Porque não que a gente vá buscar o que encontrou, a gente sai com uma ideia e às vezes encontra uma outra realidade. Eu não vou com preconceito nenhum, para lugar nenhum, nem favorável, nem desfavorável. E eu vou te explicar por quê. Eu viajo sozinho. Eu preciso conversar com os meus botões. Eu tenho que tomar decisões graves em muitas oportunidades. E se eu sair daqui com pensamento fixo, eu vou ter problemas graves.
Porque se eu não encontrar aquilo que eu fui buscar, eu vou ficar deprimido. E se eu encontrar diferente daquilo que eu fui buscar, não vai ser bom. Então eu saio sempre da minha casa com um único pensamento, pedindo a Deus que me permita obter todos os ensinamentos das coisas que estão na minha frente e que eu possa obter como um trunfo para poder mostrar às pessoas. Porque, na verdade, o Anne e Íria e nossos queridos companheiros que estão nos assistindo, nossas queridas companheiras, o trabalho que eu faço é um trabalho de resgate de histórias que não são contadas todo dia. Então, você vai, por exemplo, numa sala de aula, em qualquer escola do Brasil, você vai ver ninguém falando em judeu marroquino no Marajó. Mas foi bom que essa Cássia tenha entrado, porque me lembrou, dentro dessa resposta que eu quero passar para a Anne, me lembrou da Cássia Jacó, e ela foi fundamental no meu trabalho, porque ela esteve ao meu lado o tempo todo e ela me contou coisas do Arco da Velha, que estão no documentário. Assim como está a fala da Íria, estão as falas da Cássia, com quem eu conversei em diversas oportunidades. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cheguei a chorar quando eu entrei no cemitério do Jacarezinho e eu encontrei túmulos com inscrições em hebraico com mais de 1 século de existência. Ô, Anne, isso não é brincadeira. Isso é coisa da maior seriedade e, infelizmente, eu quero dizer a você que é preciso que os judeus tomem vergonha na cara, tomem consciência da nossa história no Brasil e tomem cuidado com aquilo que é nosso. Porque nós temos aqui, e isso foi uma das questões que me chamou muita atenção, nós temos aqui um turismo judaico jogado no lixo, minha querida. Espetacular. E nós não tomamos cuidado com isso. Então, eu entendo que instituições judaicas da maior seriedade deveriam se preocupar com isto que eu estou dizendo agora. Recuperar a história judaica, tanto factual, quanto física, quanto culturalmente. E como é que se faz isso? Começando a estabelecer um programa de recuperação de tudo aquilo físico que a gente tem. Por exemplo, temos um cemitério onde as covas judaicas escritas em hebraico estão caindo aos pedaços. O que a gente tem que fazer? Gastar um dinheiro e resolver esse problema. E depois recuperar esse dinheiro vendendo possibilidades dos judeus do Brasil e daqueles que gostam da história do Brasil conhecerem essas circunstâncias que são ímpares. Você encontra no mundo inteiro coisas bastante antigas dos judeus, mas num país que tem 500 anos e que você tem uma imigração como a imigração marroquina para o Brasil, de judeus, você tem uma história para contar que quase ninguém conhece. Se você sair aí, Anne, você, Íria, aí em breves, a Anne, em Manaus, se vocês saírem por aí conversando com as pessoas na rua, se elas sabem alguma coisa sobre isso, elas vão dizer que não sabem. Elas não têm ideia, porque isso não é ensinado nas escolas e nós não temos estrutura política para defender a nossa história. E não temos estrutura política porque somos ignorantes, assim como eu era antes de eu chegar aí. Infelizmente. E esse filme que eu vou projetar, que vocês vão ter oportunidade de ver também, não vai demorar muito, amanhã no Clube Israelita Brasileiro, ele é precedido de uma palestra minha e é complementado com respostas como eu estou dando aqui para vocês agora. E é nesse momento que eu consigo vender o meu peixe, que é isso que eu estou contando para vocês. E como é o Ronaldo antes de Marajó e depois de Marajó? Ora, o Ronaldo antes de Marajó era um sujeito que não sabia nada sobre aquilo ali. E o Ronaldo de hoje é alguém que sabe um pouquinho mais, mas não sabe tudo. Precisa aprender, precisa conhecer, precisa voltar lá. Não é em 20 dias que eu vou descobrir a América, ou descobrir a ilha de Marajó. Tem muita coisa para ver ali que eu não consegui ver. Mas não vai faltar oportunidade. Daqui a pouco a gente volta para lá.
Volta para ir, perdão. Agora, eu fiquei fascinado com muitas coisas. Eu adorei a Amazonas, aquela draga espetacular, que não é draga, é uma como é que eu poderia dizer, um catamarã gigante, no qual eu fui se não me falha a memória, minha memória não é boa, eu fui de Breves até Gurupá, é isso, Íria? De Breves a exatamente, Gurupá. que eu fui lá 22 horas de viagem, sabe, um negócio espetacular, é difícil de contar para vocês um sentimento de amor pelo Brasil que eu sempre tive na minha vida, e vocês podem imaginar, eu tenho uma história enorme, eu não vou ficar contando isso agora para vocês, mas eu já tive a oportunidade de viver em Israel 1 milhão de vezes na minha vida. Primeiro, com 15 anos de idade, eles queriam me contratar para jogar futebol lá. E daí para frente, numa porção de oportunidades. E eu nunca quis ir porque eu sou brasileiro. E verificar o Brasil, para mim, é uma honra, uma alegria, um prazer enorme. E Marajó foi uma injeção de brasilidade na minha veia. Eu fiquei alucinado de alegria, adorei, fui muito bem recebido, conversei com muita gente, aprendi bastante. Aqueles que quiseram aprender comigo o que eu sabia, eu procurei ensinar, e eu realmente fiquei muito feliz de poder ter tido essa experiência, e é uma experiência que a Íria abriu para mim. Ronaldo, nós queríamos passar o vídeo de 4 minutos do documentário, que tem, né, falas da Cássia, tem fala dos descendentes. Pode fazer, eu estou à tua disposição, né? Minha querida. Faz o que você quiser. Estou às ordens. Então, nós vamos passar um trecho do documentário que vai estrear amanhã. O pessoal do Rio de Janeiro que deve estar assistindo a gente, não percam, por favor. Então, Bruno Blanco, coloca o documentário do Ronaldo, um trecho de 4 minutos. Eu estou aqui para verificar, resgatar, filmar tudo que tem a ver com o judaísmo marroquino que veio para a Ilha de Marajó substituir os escravos no final da escravidão, no final também do século XIX. E eu tenho para vocês um filme sensacional que a partir de agora vocês vão assistir. O Marajó, ele era, de certa forma, esquecido. A sua história judaico-marroquina era esquecido pelo resto do Brasil. Então, a vinda do Ronaldo é importante porque vai suscitar o interesse ao Marajó, o interesse às nossas histórias, às nossas raízes judaicas. A maioria deles eram seringalhistas, né? Passaram na verdade, chegaram com intuito, né, de prosperidade, com certeza, eu acho de liberdade religiosa, inclusive, né? Porque aqui, inclusive, tem registro que eles sofreram essas perseguições, né, por não serem cristãos. É a busca, né, dessas origens. Para as pessoas que se sentiam minorizadas, né, hoje ter outro sentimento em relação à sua origem. O Marajó todo, se não me falha a memória, são 14 cidades no Marajó. Muaná, Chaves, Afuá, Breves, Gurupá. Acredito que as demais, como Salvaterra, Soure, sempre você vai encontrar um resquício da passagem desses judeus. Estamos diante da 7ª maravilha do mundo. Nós estamos no cemitério judaico de Gurupá. Gurupá, Ilha de Marajó. Além de uma pesquisa, levar para a sala de aula mesmo, mostrar que na Amazônia não somente os povos indígenas fizeram história, nem somente os negros escravizados fizeram história. A contribuição do povo judeu na Amazônia. Isso para mim, como tu me perguntaste há pouco, o que tu está aprendendo com isso? Isso que a gente deve muito, a gente deve falar sobre isso. Estamos falando aqui do século XIX. São lápides de judeus enterrados nessa cidade, no norte do Brasil, na região amazônica, na ilha de Marajó, no Pará, de judeus
todos eles enterrados, alguns no século XIX, outros no início do século XX, lápides realmente muito antigas. O judaísmo foi se apagando, foram se assimilando, e o que restou realmente são somente sobrenomes, lápides, né, que falam dessa história, mas não têm o seu devido valor. Espero que gostem. Esse é mais um pedaço do trabalho que eu faço pelo mundo afora, buscando informação sobre a vida judaica. E o Brasil é um manancial enorme, que certamente tem mais de 45 milhões de judeus, ou de filhos de judeus, netos e bisnetos de judeus, que pouca gente conhece. Aproveite o filme. Olha, que coisa bonita, hein, Anne? Gostou? Muito bacana. Ronaldo, você falou com muitas pessoas, assim, algumas em breves, muito pouco em breves, a não ser com aqueles realmente descendentes, porque, como nós falamos, e você falou também, nós não temos uma comunidade judaica aqui. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Tem judeus aí? Judeus, de fato, não tem, né? Nós temos só descendentes, e como a Cássia falou aí no documentário, só pessoas com sobrenomes hebraicos por aqui. Então, ao falar com essas pessoas descendentes de judeus, o que mais assim o que te surpreendeu e que história assim que te chamou mais atenção? Olha, Oíra, eu não fiquei surpreso não, tá? Porque eu estou acostumado com esse tipo de reação. Mas o que eu gostei, eu vou falar para vocês agora. Eu vou fazer uma analogia que todo mundo vai entender. Se eu chego no Maracanã para assistir um jogo do Flamengo, com a camisa do Flamengo, e eu encontro um camarada do meu lado, o único com a camisa do Flamengo igual a mim, eu quero abraçar o cara, fico feliz da vida, porque temos aqui uma imensidão de vascaínos e eu encontrei um cara igual a mim, com a camisa do Flamengo. Meu Deus do céu, olha que coisa espetacular, no meio de 200 mil pessoas, encontrei um rubro-negro aqui. Esse é o sentimento desses caras que a gente diz que não são judeus, mas são. Quando eles me viram, batendo no peito que eu sou judeu e que eles também são, eles ficaram felizes da vida, porque encontraram um cara com a camisa, com a estrela de Davi, que eles têm guardada no coração. E foi a hora deles colocarem isso para fora. E a maneira como eles me receberam, cada um na sua casa, eu fui em muitas casas, muitas, de coração aberto, de braços abertos, me beijando, me abraçando, falando comigo com a maior alegria. E o filme mostra isso, porque não teve nada preparado, as coisas foram filmadas quando iam acontecendo, a minha fala, a fala das pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Na medida... Eu quero que vocês entendam isso muito bem entendido, que eu vou falar agora, porque é a questão crucial da nossa história aqui. Quando eu tenho uma instituição como a Igreja Católica Apostólica Romana, forçando que eu não devo ser judeu, porque os meus antepassados mataram Deus, e os meus antepassados bebiam sangue de criancinha, e os meus antepassados tinham rabo e tinham chifre, e eles fizeram e continuam fazendo isso até hoje. Muitos padres fazem isso, independente do Papa pedir desculpas, independente dessa conversa fiada toda, na ponta eles continuam fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram. E um dia, se vocês quiserem conversar comigo sobre a origem do nazismo, eu tenho muita coisa para falar sobre esse tema, e que não tem nada especificamente ligado à Alemanha, objetivamente, mas tem ligado ao Vaticano. Isso é uma história para uma outra conversa. Então, voltando aqui para os nossos judeus, que são judeus, sim, da ilha de Marajó. O cara está no meio de uma multidão de católicos, de evangélicos.
Ele vai dizer que ele é judeu quando os judeus sofreram o Holocausto, sofreram a Inquisição, sofrem perseguições em tudo que é país. O cara tem... Qual é a coragem que ele tem para assumir a posição dele? Não tem coragem. Aí chega um maluco do Rio de Janeiro, careca, que aparentemente não tem medo de dizer quem ele é. O cara não sabe quem eu sou, não sabe o que eu sou capaz de fazer, não conhece minha disposição física, e eu tenho, para enfrentar qualquer parada. Já cansei de enfrentar, e enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar enfrentando. E o cara chega lá dizendo para ele que é judeu, que ele também é, e aí começa ele a lembrar ele do avô dele, do bisavô dele, do pai dele, que o pai dele não comia carne de porco, que o pai dele no sábado não fazia coisa nenhuma e que não acendia a luz. Aí o cara vai se lembrando, vai se lembrando, vai se lembrando. E aí ele começa a ficar feliz da vida, porque ele encontrou um cara com a camisa do Flamengo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Dá para entender? Deu para entender. Perfeita analogia, dá para entender. Claro que então, dá. Meus queridos amigos, o que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos ter representações muito fortes, instituições nossas, que metam bronca, que entrem em conflito para resgatar o que é nosso. Já nos roubaram muito. Chega! Está na hora da gente fazer queda de braço. Aí tem que fazer ginástica, tem que engordar, tem que ficar forte e tem que fazer o trabalho que precisa ser feito. E não se esconder atrás de uma opção de porcarias que a gente conhece por aí. O que eu quero dizer para vocês, respondendo a tua pergunta, Íria? O que eu mais gostei de tudo que eu fiz, de tudo que eu vi, de tudo que eu assisti, de tudo que eu pensei, foi o sentimento de pertinência dos caras que nunca tiveram um apoio para poderem se sentir como eles se sentiram comigo. E a Cássia Jacó é testemunha disso, porque ela acompanhou toda e qualquer entrevista que eu fiz, e a Íria também acompanhou. Aí, em breve, quando eu fui conversar com a Lúcia Butebol, depois eu conversei com Botebol, depois eu falei com Paulo, eu esqueci o sobrenome dele. O Fábio é da família Bentolila. Isso, Sarraf Bentolila. Ele é Sarraf, o professor. Ele começou dizendo, olha só que maluquice, hein? Ele começou me dizendo, e está no filme, não, eu não tenho ligação nenhuma com esse negócio de judeu, tá, eu sou professor, e aí eu aprendo, eu ensino, eu gosto e tal, mas eu não tenho nenhuma ligação, isso aí é coisa do passado. Aí eu perguntei para ele lá pelas tantas, vem cá, me fala o nome dos teus filhos aí. Um é Isaac, outro é Jacó, outro é Abraão, outro é Moisés, outro é Sara. Vem cá, meu chapa, tu tem ligação ou não tem? Botou o nome nos filhos de Jacó e não tem ligação nenhuma. Conta essa história para outro. Obviamente que com carinho, né? Não é com nenhuma violência. Então, no final das contas, o cara vai se colocando de acordo com aquilo que está mais escondido dentro do peito dele. Isso é que eu adorei. Isso é a coisa mais importante para mim. Eu poder fazer com o Marajoara, judeu, porque para mim o cara é judeu. Se ele tem pai ou mãe judeu, para mim ele é judeu. Avô, avó, bisavô, bisavó, o DNA dele é igual ao meu. Então, a coisa que eu mais gostei foi servir de espelho para o cara. E tem coisas interessantes. Hoje esse filme é um espetáculo. Agora, ele não é um filme que você assista... como é que eu poderia dizer? Ele é um filme que a pessoa tem que se preocupar em ficar pensando nele. Tem que assistir com muita atenção, porque as coisas que são ditas ali são muito, muito, muito fortes e profundas. E a gente precisa ter sensibilidade para poder não só perceber o que está sendo dito, mas dar um mergulho mais profundo naquilo que está por trás do que está sendo falado. Essa questão do que está por trás de ser falado, a nossa história, não só aqui no Marajó, né, mas assim na Amazônia, ela de certa forma é muito distorcida por pessoas que vêm de fora,
que escrevem livros, que fazem artigos, etc. E aí acabamos nos alienando da nossa própria história, né? Então, o interessante é que agora está começando a florescer esses pesquisadores como a Cássia Benatar, aqui do Marajó, por exemplo, a Dione Leão, que tem um trabalho interessantíssimo de doutorado sobre a presença judaica aqui na cidade de Breves. Então, a preocupação minha e de muitas pessoas, né, inclusive da Anne também, é justamente você ter pessoas que não conhecem exatamente a nossa história e se apoderarem dela e fazer algo assim mercadológico, né, muito mercantilismo em cima das nossas histórias. A nossa preocupação é essa, né? Que as pessoas nem imaginam o que tem tantas e tantas histórias dentro dos documentos de cartório e mesmo no que diz respeito a esses túmulos que você encontrou, as histórias por trás de tudo isso, né? Então é muito mais profundo do que a gente imagina. A documentação, os túmulos, né? A visão que a gente tem, por exemplo, do cemitério de Gurupá, a presença aqui em Breves, os antigos, né, que falam, eu conheci um judeu ali, eu conheci aqui. Então, é algo assim que mexe muito com o sentimento da gente, muito mesmo. Iria, olha só, eu me preocupei muito com um aspecto que eu considero fundamental, que é o seguinte, eu não fiz considerações. Que é exatamente isso que você está falando aí. Por quê? Eu não sou marroquino, eu não vim do Marrocos, eu não sou filho, neto, bisneto, tataraneto de judeu marroquino e não vivo em Breves, não vivo em Gurupá, não vivo em Porto de Mós, não vivo em Carrazedo, eu não vivo em lugar nenhum desses aí. Então, eu não tenho direito de falar coisa nenhuma sobre coisa nenhuma. Eu sou obrigado a registrar o que os caras falam. Eu faço perguntas e os caras respondem. E eu gravo as respostas deles e mostro. Ou seja, o Ronaldo falou isso. Não falou, é mentira. O Ronaldo não falou nada. O Ronaldo perguntou... Aliás, tem um Ronaldo aí. Um Ronaldo... Oh, meu Deus do céu. Não é Ben Shimol, não é Benatar. Benayon. Benayon, exatamente. Ronaldo Benayon. É um Ronaldo. O que esse Ronaldo falou está gravado. Agora, você não vai ver no meu filme, tem 1h e 40 minutos, o Ronaldo Gonlewski dizendo nada a respeito de coisa nenhuma, a não ser considerações de fatos que eu presenciei. Por exemplo, vou contar uma história rápida. Eu entrei no cemitério de Porto de Mós e dentro do cemitério de Porto de Mós, que nem a Cássia Jacó conhecia, ela foi lá comigo, e vocês não conhecem, existe um cercado judaico. Vocês vão ver no filme. De repente, dentro desse cercado judaico, tem lá umas 8 ou 10 ou 12 túmulos com inscrições em hebraico, alguns com mais de 120 anos, outros com 110, outros com 90, enfim. Eu vejo uma cruz dentro desse cercado judaico. E dentro do filme, vocês vão ver eu tirando a cruz de dentro do cemitério judaico e colocando a cruz onde ela tem que ficar, no cemitério católico. Porque, na verdade, o que acontece? Ninguém toma conta daquilo, o que é um absurdo. E quem tem que tomar conta daquilo é quem é obrigado a tomar conta dos judeus brasileiros. Nesse aspecto, eu vou parar por aqui, porque eu não quero iniciar um conflito fora de hora. Mas isso um dia vai vir à tona e eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer sobre esse tema que eu estou colocando agora. Então, eu não admito que no cemitério onde a minha mãe vai ser enterrada, porque ela está com 98 anos de idade, graças a Deus está viva, vai viver 120 anos. Que o meu pai está enterrado, que meus avós, meus tios, meus primos, meus familiares estão enterrados, e eu não admito que tenha cruz. Então, se existe um cercado judaico dentro de um cemitério, não pode ter cruz ali. E eu fiz um discurso e tirei a cruz de lá de dentro, joguei a cruz para o lugar onde ela tem que ficar, que é lá no cemitério católico. Esse tipo de coisa eu faço. Agora, pegar uma pessoa
e fazer considerações que eu não conheço sobre a vida da pessoa, é a pessoa que tem que fazer, não sou eu. E quando você fala em apropriação da história, eu entendi o que você está falando. E eu quero dizer a você o seguinte, eu não sou acadêmico, eu não estou fazendo prova e concurso para me empregar em lugar nenhum, eu não ganho coisa nenhuma com esse trabalho que eu faço, a não ser a satisfação de poder continuar mostrando o que acontece no judaísmo pelo mundo afora. E eu não roubo o que não é meu. Então, quem sou eu? Eu sou um jornalista investigativo que tem conhecimento de certas coisas e vai olhar, vai filmar, vai perguntar, vai ouvir respostas, vai formatar um filme e vai mostrar para as pessoas. Então, o que seria tomar conta de uma história que não é a minha? Eu não conheço essa história. Não é a história da minha família, não é a história da minha vida, não é a história dos meus antepassados. É começar a tecer comentários que eu não faço, não tenho que fazer. Ao contrário, quando eu vou entrevistar um número enorme de gente, o que eu tenho que colocar no ar é a palavra das pessoas. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Sim. Mas, assim, com relação à sua filmagem, ao seu trabalho, a ressalva que nós temos a dizer é que sempre o seu comportamento foi procurando conhecer e caminhando justamente no que o senhor está falando. Suas palavras são o caminho da verdade. Foi exatamente dessa forma, e estando aberto para escutar o que as pessoas locais tinham a dizer. Na verdade, o que me interessa é o cara dizer para mim assim, e eu poder mostrar para você isso depois, para você e para o mundo, né? O meu bisavô, ele, quando chegava no sábado, ele se fechava numa sala e ficava sozinho falando uma porção de palavras que ninguém entendia nada. O que ele está dizendo, a gente sabe o que é, a gente conhece. Mas não sou eu que estou falando que o bisavô dele ficava rezando. É ele que está falando. Então, a minha obrigação, o meu trabalho, o meu papel é de registrar o que existe. Não é de criar, inventar, folclorizar, anuir. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que mostrar o que é. E o que é, vocês vão ver, porque é muito legal. Muito legal. Então, estamos ansiosos já. Teve uma coisa interessante que eu comecei a perceber, porque é uma coisa legal que a gente vai... como é que eu poderia dizer para vocês? A gente vai olhando as coisas e somando um negócio no outro, pelo conhecimento que a gente tem do mundo judeu, e a gente acaba chegando a conclusões interessantíssimas. Eu conversei com uma mulher, vocês vão ver no filme, ela se chama, não sei das quantas lá, não me lembro o nome dela, Benayon Pombo. Aí eu perguntei para ela, você sabe qual é a origem do sobrenome Pombo? Você está dizendo aí que o teu bisavô veio da Judéia. Foi isso que ela me falou. Eu disse, não sei não, meu Pombo, não sei. Então eu vou te falar. Você é judia de pai e mãe, minha filha. Porque Pombo é um sobrenome judaico português. Então você não sabe de coisa nenhuma, mas é a verdade. Você é judia por parte do teu pai, que era Benayon, e você é judia por parte da tua mãe, que é Pombo. E você não sabe. Então, todos os judeus portugueses que estão enterrados em Marajó, eu estou falando dos judeus portugueses, não judeus marroquinos. Esses que têm todos os nomes de Ferreira, de Pombo, de Correia, de Figueiredo, essa gente toda que vocês conhecem, e quem quiser olhar melhor, basta entrar no Google e procurar sobrenomes de cristãos novos, vai achar tudo lá. Esses caras estão enterrados nos cemitérios, todos que eu visitei, com cruzes católicas, porque nem eles sabiam das descendências judaicas deles. É isso que vocês têm que compreender, e eu também. E a gente tem que começar a contar essa história, porque essa que é a verdade.
do Brasil. Não é cruz de Cristo, não. É a estrela de Davi. Ronaldo, nós temos umas perguntas e alguns comentários aqui para encerrar Eu nossa estou à live, disposição. tá bom? Pode mandar brasa. Sara Zaguri. Procurem conhecer a história dos judeus no Amapá. Uma referência é Paulo Tarso Barros, da Biblioteca Elci Lacerda. Meu avô chegou em Macapá, do Marrocos, no final dos anos de 1800. Nós faríamos respondendo a Sara Zaguri, nós iríamos fazer uma live sobre os judeus em Amapá, mas tivemos problemas com os dirigentes do Comitê Israelita do Amapá por conta do Covid, que a dona Sol ela adquiriu, né? Foi contaminada, e deixamos para um outro momento, tá bom? Então, vai acontecer em algum momento, novamente, a live. Vamos lá. Diane Oron. Antes desse senhor, meu marido Thomas Oron estava pesquisando e escrevendo um livro sobre esse tema, e também judeus na Amazônia. Infelizmente, ele esse ano, no 4º volume do livro, ele não era judeu, era um cidadão americano, PhD. Eu acho que ela é americana também, né? Mas eu não entendi muito bem. Ela diz História da América Latina. Ela está dizendo que antes de mim, o que ela está dizendo é que antes de mim, o marido dela já fazia esse trabalho. Parabéns para ela. Ela tem que mostrar esse trabalho para todo mundo ver e conhecer. Já que o marido dela não teve oportunidade, eu estou mostrando o meu. Ele era totalmente apaixonado pelo Brasil. Diplomata, eu também sou, né? E vocês também são. Samuel Afelo, né? Aflalo. Meu nome é Samuel Aflalo e meus avós vieram de Marrocos para a cidade de Manicoré, no Amazonas. Bacana a conversa. Obrigada. Então, são esses os comentários. E é isso. Ronaldo, que mais? Mais alguma, Bruno? Ele colocou aí, depois ele tirou. Tem mais algum? Não, né? Impressionante. Quantas informações preciosas. Obrigada, Rosa. Obrigada. Bom, então nós estamos no final da live. Quero agradecer, Ronaldo, mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada por retratar o nosso Marajó, obrigada por ter estado aqui também e filmar essa história e não deixar que cabe no esquecimento, né? Essas histórias é interessante, é imprescindível que realmente nós resgatemos essas histórias. Você veio aqui de tão longe, muito obrigada, viu? Anne Benchimol, você quer falar? Sim, eu aproveito também para agradecer ao Ronaldo. É importante uma pesquisa adicional sobre a história dos judeus da Amazônia. Como você bem sabe, é um material que é escasso e algumas pessoas até pesquisam, mas não publicam. Então, realmente, isso aqui é um incentivo até para que mais publicações surjam e ajudem a promover o judaísmo, o turismo judaico, que realmente todo judeu que viaja se encanta com esse turismo judaico e mesmo outras pessoas. Eu acho que você está certíssimo em falar sobre esse ponto, é muito importante e agrega muito para todas as cidades que têm essas histórias escondidas e guardadas, esperando que as pessoas as olhem e as ouçam. Mas parabéns e obrigada. Obrigada, Íria, pela iniciativa. Eu quero dizer a vocês que vocês são todos personagens desse filme. Tanto a Anne quanto o sogro dela. Vocês estão citados textualmente no filme. Nós agradecemos a vocês no final do filme, por escrito. Também a Íria e a Cássia. Nós não queremos nos apropriar do que não é nosso. Esse assunto é um assunto que precisa ser divulgado e nós estamos fazendo um esforço para fazer isso. Foi uma alegria enorme ter estado com vocês aí, poder fazer esse trabalho. Esse trabalho está bonito. Foram mais de 80 horas de filmes que a gente transformou em 1 hora e 40 minutos. É um filme plasticamente bonito
É um filme que conta uma história que é incontestável, porque sai da boca das pessoas, não é contado pela Anne, nem pela Íria, nem pelo Ronaldo. É contado por quem viveu, por quem vive e por quem tem a família de antepassados que tem. Então não tem contestação. Não é uma tese. Eu não sou, é como eu falei, eu não sou acadêmico. Eu sou um gravador. Eu sou registrador de conversa. E essa conversa sai do coração, pela boca das pessoas e entra na orelha de quem tiver a fim de ouvir. Quem não tiver a fim de ouvir, não ouve, não vê nada, não sabe nada, fica por isso mesmo. Então, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade que vocês me deram de conversar com vocês. Eu estou à disposição para tudo que vocês precisarem. Eu tenho uma alegria enorme de ter estado onde vocês vivem. Foi muito legal. Eu aproveitei, eu fiquei mais inteligente, eu fiquei mais esperto, eu fiquei mais sábio, eu fiquei conhecedor de coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Então, eu quero agradecer, quero deixar um beijo para a Anne, um beijo para a Íria, um beijo para todos vocês, judeus e não judeus, judias e não judias, da Amazônia, do norte do Brasil, descendentes ou não de marroquinos, descendentes ou não de negros, ibo, nigerianos, descendentes ou não de portugueses, mas que têm interesse na verdade. E a verdade está nesse filme, porque ela sai da boca das pessoas diretamente para a tela. Não tem edição, não tem porcaria, não tem uma palavra que eu vou usar aqui que é feia, mas é a única que serve. Não tem sacanagem, é coisa séria. Ótimo. Parabéns novamente. Perfeito. E sucesso. Então, e boa beijo. sorte Fiquem com nas Deus. próximas jornadas. Obrigado. Um beijo para vocês. Então, Fiquem com beijo. Deus. Tchau, Tchau, queridos. pessoal que está assistindo. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, temos um novo encontro ou nos dias e horários que você já conhece e pode nos assistir. Nos vemos lá.